Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós temos hoje uma drástica mudança no conteúdo da primeira leitura e também do Evangelho. Porque no Evangelho de hoje, como nós estamos já evidenciando tantas vezes, que Lucas, ele tem um personagem que vai sendo apresentada a sua história, a um momento desaparece esse personagem e dá lugar a outro. O personagem que vai aparecer a partir de agora, o protagonista, vai ser o apóstolo Paulo. E a história de Paulo vai nos acompanhar até a conclusão dos Atos dos Apóstolos. E no Evangelho de hoje, Jesus começa a falar para os seus discípulos. Até aqui, Jesus falou para todo mundo, quem quisesse escutar. E agora, com o lava-pés, Jesus começa a falar para os seus discípulos. Então, é para nós que o Senhor dirige essa palavra e nós vamos ter um modelo de discipulado que é o de Paulo, que começa hoje a atuar como evangelizador. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. Então, os companheiros que são conhecidos é Barnabé e Marcos, João Marcos. Mas, antes de chegar em Perge da Panfilha, João Marcos, o evangelista, vai deixar o grupo. Se acredita que por causa da sua juventude, o caminho era muito duro, porque de Perge, Paulo vai para Antioquia. E esses lugares hoje é a Turquia. Vejam que a Turquia hoje é uma terra de maioria muçulmana e esses territórios muçulmanos muitas vezes eram fortes comunidades cristãs. Então, meus caros irmãos, isso alerta em nós um sinal que o fato de nós sermos cristãos, maioria cristã, não é uma garantia de durabilidade do evangelho nessas terras. A promessa do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não é uma garantia de que uma nação evangelizada vai permanecer sempre fiel à igreja. Tantas nações eram consideradas filhas prediletas da igreja, como a França, e que depois abandonaram totalmente a prática religiosa. O futuro da igreja em um território depende de nós, hoje, que nós sejamos evangelizadores. Então, Paulo vai chegar e hoje nós temos a primeira pregação de Paulo, a pregação inaugural. Como Jesus que começa no Evangelho de Lucas, e aqui é sempre obra de Lucas, os Atos dos Apóstolos, a sua pregação inaugural num sábado na sinagoga, assim acontece com Paulo. Naquela ocasião, quem quisesse entre os homens se levantar e pregar, podia, e Paulo se oferece. E Paulo, então, vai mostrar o seu modo de pregar que ele vai usar de comunidade em comunidade. Primeiro, de se dirigir aos israelitas, mas na sinagoga ele vai dizer assim: israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. Mas é na sinagoga que ele vai procurar fazer o primeiro contato com a comunidade local. E ele vai percorrer a história da salvação. Assim ele vai dizer: o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados. Eles estavam no Egito e de lá os tirou com braço poderoso, conduzindo-o no deserto, dando-lhes depois a posse de um território depois de destruir 7 nações, aonde o povo esteve por 450 anos aproximadamente. Depois concedeu-lhes juízes e, por fim, escolheu um rei, Saul, filho de Cis, que governou por 40 anos. Fez surgir Davi, e da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Ou seja, Paulo percorre o Antigo Testamento para dizer que Deus realizou a sua promessa, que Jesus é o Messias esperado. E vai dizer que antes que ele chegasse, João pregou um batismo.
E o próprio João vai declarar, então usa o testemunho de João: eu não sou aquele que pensais que eu sou, não sou digno de desamarrar as sandálias de Jesus. E assim então Paulo vai entrar no coração, no conhecimento daqueles que o escutam para chegar ao anúncio daquilo que ele quer, de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. O salmo de hoje é um salmo daqueles chamados messiânicos, Salmo 88, que vai dizer assim: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, porque dissestes, o amor é garantido para sempre. O salmista olha para a história do seu povo antes de olhar para a sua história pessoal. Encontrei e escolhi a Davi, o meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Diante dele eu esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Nós, hoje no Evangelho, nos encontramos depois do lava-pés. Na Quinta-feira Santa, nós já escutamos o texto do lava-pés. Até o lava-pés, Jesus está falando para todo mundo. A partir de agora, ele fala para os seus discípulos e vai dar os grandes ensinamentos do quarto evangelho. Ensinamentos que vão conciliar mensagem, palavra e exemplo. Jesus lava os pés dos discípulos e ali então tem aquele momento que Pedro vai recusar. Mas é interessante no lava-pés que Jesus faz o gesto e depois vai explicar, para mostrar assim que é um gesto tão incomum, tão inesperado, não usual, o mestre lavar os pés dos discípulos, que ele vai dizer: vós me chamastes de mestre e senhor, e eu o sou. Então, Jesus vai mostrar que ele fez um gesto não porque não seja mestre e senhor. Ele é mestre e senhor, mas mesmo assim ele o fez para que eles façam a mesma coisa. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. No quarto evangelho, nós não temos os discursos das bem-aventuranças, como nós temos em Mateus e em Lucas, aonde Jesus vai subir numa montanha no evangelho de Mateus, ou vai descer numa planície no evangelho de Lucas, e ali se compendiam 8 ou 4 bem-aventuranças, respectivamente. No evangelho de João, nós temos 2 bem-aventuranças. Uma é aquela que Jesus já disse no segundo domingo de Páscoa a Tomé: bem, felizes aqueles que acreditam sem terem visto. E antes dessa, nós temos uma outra, que é aquela do evangelho de hoje: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Então, não basta somente saber, mas nós devemos praticar. Não basta somente saber que Jesus fez tal gesto, nós devemos colocar em prática esse gesto na nossa vida. É este o desafio, porque a fé não é somente um conhecimento teórico, mas é uma prática. Nós somos chamados a colocar em prática aquilo que nós escutamos. E é claramente no evangelho de hoje o serviço aos irmãos. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus vai agora falar, como já disse, diretamente para os seus discípulos. Os discípulos daquele tempo e os discípulos de hoje. A mensagem que nos deixa no evangelho de hoje é uma mensagem de serviço. Não basta que da última ceia nós colhamos somente a Eucaristia e o sacerdócio, como fala Lucas, fazer isso em memória de mim, mas tem um serviço aos irmãos que todos nós somos chamados a colocar em prática. E além disso, a acolhida daquele que anuncia o Senhor, porque acolhendo o missionário estamos acolhendo Jesus, estamos acolhendo o Pai. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior,
Considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.